Você já sentiu que a Quaresma chegou este ano com um peso diferente? Como se algo invisível estivesse te chamando para uma conversão mais profunda, mais urgente, mais real. Você já se perguntou por quê, mesmo tentando se aproximar de Deus nesse tempo sagrado? Algo sempre parece te desviar, te distrair, te prender nos mesmos erros de sempre? E se esse desvio não fosse apenas fraqueza humana, mas algo muito mais sério? Algo que o Padre Pio conhecia profundamente e sobre o qual ele alertou com toda a gravidade de sua alma. A Quaresma não é um período comum. Ela não é simplesmente uma tradição religiosa ou um costume da igreja. Ela é um campo de batalha espiritual. E o Padre Pio sabia disso melhor do que qualquer outro santo do século XX. Ele viveu cada Quaresma como uma descida ao deserto, como um combate real contra as forças das trevas, como uma participação viva no sofrimento de Cristo. E foi justamente por isso que ele deixou alertas, alertas sérios, alertas que a maioria dos católicos nunca ouviu, alertas que, se ignorados, podem custar muito caro à alma. Se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso. Não existem coincidências no caminho de Deus. O Espírito Santo conduziu você até aqui porque você precisa desta mensagem, porque alguém na sua família precisa, porque há algo na sua vida espiritual que está bloqueado, ferido ou ameaçado. E este ensinamento foi preservado exatamente para um momento como este, exatamente para uma alma como a sua. E se eu te disser que o Padre Pio revelou ao longo de sua vida 3 atitudes que os católicos cometem durante a Quaresma, e que não apenas anulam todas as graças desse tempo sagrado, mas abrem portas espirituais perigosas que permitem ao inimigo agir livremente dentro da família, dentro do lar, dentro do coração? 3 coisas que parecem inofensivas, que muitos fazem sem perceber, mas que o Padre Pio identificava com seu dom de discernimento como armadilhas espirituais gravíssimas. Este ensinamento não está em qualquer lugar. Não é ensinado em qualquer canal, em qualquer paróquia, em qualquer conversa comum. Ele vem da experiência mística de um homem que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, que viu o demônio face a face, que discerniu espíritos com precisão sobrenatural e que dedicou cada hora de sua vida a salvar almas do abismo. O Padre Pio não era um santo distante, frio ou apenas piedoso. Ele era um guerreiro, um homem que sangrava pelas mãos, pelos pés e pelo peito, que ouvia confissões por até 18 horas seguidas, que recebia na cela cartas de pessoas de todo o mundo pedindo socorro espiritual. E ele respondia. Ele intercedia. Ele aparecia em bilocação ao lado de moribundos, em países que jamais visitara fisicamente. Ele era, em toda a extensão da palavra, um instrumento vivo de Deus para a proteção e salvação das almas. E durante a Quaresma, esse combate se intensificava nele de forma dramática. Há relatos de seus confrades que descrevem as noites quaresmais de Padre Pio como verdadeiras batalhas. Ruídos violentos vinham de sua cela. Ele era encontrado no chão, com marcas no corpo, exausto, como se tivesse lutado fisicamente com uma presença maligna. E ele lutava, porque ele sabia que nesse tempo o inimigo não descansa. Pelo contrário, o inimigo trabalha com mais furor, justamente porque sabe que a Quaresma é o tempo em que as almas podem se converter, se libertar e se aproximar de Deus de forma definitiva. Se você quer receber esses ensinamentos e nunca perder nenhuma mensagem do Padre Pio neste canal, se inscreva agora e ative o sino. E se você já sente que esta mensagem é para você, escreva nos comentários: Padre Pio, intercede por mim nesta Quaresma. Esse gesto simples é um ato de fé, e o Padre Pio ouve. Agora, vamos revelar o que você jamais deve fazer durante a Quaresma. Primeira coisa, fazer penitência exterior sem conversão interior. Feche os olhos por um momento e pense honestamente.
Você já viveu uma quaresma onde fez tudo certo por fora, mas por dentro nada mudou? Você deixou de comer carne às sextas-feiras, foi à missa, talvez até rezou mais. Mas o coração continuou endurecido. A mágoa que você carrega há anos continuou lá. A pessoa que você não perdoa continuou sendo odiada em silêncio. E ao final da quaresma, você chegou na Páscoa igual a como entrou na quarta-feira de cinzas. O Padre Pio chamava isso de penitência vazia. E ele dizia com dor que essa era a armadilha mais comum e mais perigosa da quaresma, porque engana a própria alma. A pessoa acredita que está cumprindo o que Deus pede, mas está apenas cumprindo uma forma exterior, um ritual sem vida, uma casca sem fruto. Ele ensinava com frequência em seus conselhos espirituais que Deus não olha para o que você deixou de comer. Deus olha para o que você deixou de guardar no coração. E citava o profeta Isaías, quando Deus diz ao povo: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essa palavra foi dita há milênios, mas o Padre Pio a repetia como se fosse nova, porque via que era eterna. Havia um jovem seminarista que se aproximou do Padre Pio durante a quaresma muito orgulhoso de suas mortificações. Listou tudo o que havia feito: jejum rigoroso, disciplina, silêncio, penitências corporais. O Padre Pio ouviu tudo em silêncio e então perguntou com calma: "E o seu irmão, com quem você não fala há 2 anos? Você o perdoou?" O seminarista empalideceu. O Padre Pio completou: "Toda a sua penitência não vale uma lágrima sincera de arrependimento e um abraço de reconciliação." Isso não significa que as práticas externas são inúteis. Significa que elas devem ser o reflexo de uma transformação interior real. O jejum deve brotar do desejo genuíno de se aproximar de Deus. A abstinência deve ser acompanhada de um coração que se abstém do rancor, da inveja, da vaidade. A oração deve vir de dentro, não apenas dos lábios. O que o Padre Pio recomendava concretamente era que, antes de qualquer penitência exterior, a pessoa fizesse um exame de consciência profundo. Não superficial, não rápido, um exame real, doloroso se necessário, onde ela identificasse o pecado interior que mais resiste à graça, e que fizesse desse pecado interior o verdadeiro jejum da quaresma. Se você tem dificuldade em perdoar, que o perdão seja seu jejum. Se você tem dificuldade em humilhar seu orgulho, que a humildade seja sua penitência. Se você carrega um ressentimento antigo, que largá-lo seja seu sacrifício quaresmal. Porque quando a conversão é interior, o céu se abre. E as graças que você pediu por anos começam a descer. Segunda coisa, negligenciar a proteção espiritual da família durante a quaresma. Há algo que o Padre Pio repetia com insistência que muitos não levam a sério até que é tarde demais. Ele dizia que a quaresma é o tempo em que o demônio mais trabalha, porque sabe que pode perder almas que estavam prestes a se converter, e que sua estratégia preferida não é atacar diretamente a pessoa que está rezando, é atacar quem ela ama, os filhos, o marido, a saúde, o dinheiro, a paz do lar. Você já percebeu que quando você decide se aproximar mais de Deus, as coisas em casa parecem piorar? Brigas que surgem do nada, doenças que aparecem, crises financeiras que se intensificam. Isso não é coincidência. O Padre Pio sabia disso e alertava: quando uma alma começa a avançar espiritualmente, o inimigo reage com violência. E a família é o alvo preferido, porque é o ponto mais vulnerável do coração humano. O erro gravíssimo que muitos cometem é cuidar apenas de si mesmos durante a quaresma e esquecer de cobrir espiritualmente o lar e as pessoas amadas. Rezam para si, jejuam para si, mas não estendem essa proteção sobre a família. E o Padre Pio ensinava que isso é como trancar a porta da frente e deixar todas as janelas abertas. Ele próprio benzia os fiéis que vinham até ele,
fazia o sinal da cruz sobre eles, pedia que levassem água benta para suas casas, que pendessem imagens sacras nos quartos dos filhos, que rezassem o terço em família, especialmente durante a quaresma. Ele dizia que o terço rezado em família durante esse tempo sagrado era como uma muralha de fogo ao redor do lar que nenhuma força das trevas conseguia atravessar. Há um testemunho de uma família que havia perdido a paz completamente. O pai bebia, os filhos brigavam, a mãe adoecia constantemente. Essa mãe escreveu ao Padre Pio desesperada. Ele respondeu com poucas palavras, mas palavras que mudaram tudo. Cubra sua casa com o sangue de Cristo. Reze o terço todas as noites com seus filhos, mesmo que eles resistam. Coloque água benta nas soleiras das portas e não deixe nenhuma quaresma passar sem consagrar sua família ao Sagrado Coração de Jesus. Ela obedeceu. Com dificuldade, com resistência dos filhos, com o marido que ridicularizava, mas perseverou. Na terceira semana, o marido chegou em casa sóbrio e pediu para rezar com eles. Ela nunca esqueceu esse momento. O que você deve fazer a partir de hoje? Benza sua casa com água benta, começando pela entrada principal. Reze o terço em família, ou pelo menos sozinha, com a intenção de cobrir cada membro da sua família. Coloque uma imagem do Sagrado Coração ou de Nossa Senhora em lugar visível do lar. E durante a quaresma, faça isso todas as noites, sem exceção. Porque a proteção espiritual do lar não é superstição, é obrigação de quem ama. Terceira coisa, desanimar diante das quedas e abandonar a quaresma pela metade. Este é o alerta mais urgente do Padre Pio. E também o mais consolador, porque ele vem acompanhado de uma misericórdia profunda. Muitas pessoas começam a quaresma com um fervor enorme. Fazem propósitos, determinam práticas, prometem a Deus que desta vez será diferente. Então caem, cometem o mesmo pecado de sempre, deixam de rezar alguns dias, rompem o jejum que haviam prometido e, quando caem, fazem a coisa mais destrutiva que poderiam fazer. Desistem, dizem para si mesmas: já estraguei tudo, não adianta mais, Deus deve estar cansado de mim. O Padre Pio chorava quando ouvia isso na confissão. Chorava porque sabia que era exatamente isso que o demônio queria. A queda em si não é o problema. O abandono depois da queda é o problema. Porque o demônio não consegue destruir uma alma que continua levantando. Ele só consegue destruir a alma que para de se levantar. Ele dizia com toda a força de sua experiência mística: a santidade não é não cair nunca. A santidade é levantar sempre. E ele mesmo conhecia o peso das lutas interiores, dos ataques espirituais, das noites em que tudo parecia perdido. Mas nunca abandonou, nunca desistiu. E por isso chegou aonde chegou. Se você caiu nesta quaresma, esta mensagem é para você. Padre Pio está intercedendo por você agora. Deus não está cansado de você. Deus está esperando que você se levante mais uma vez, com mais humildade do que antes, com mais consciência da sua fraqueza e mais confiança na misericórdia dele. Porque é exatamente na fraqueza humana que a graça divina se manifesta com maior poder. O que o Padre Pio recomendava para quem havia caído era simples e direto. Vá à confissão. Não amanhã, não na próxima semana. O quanto antes. Porque a confissão não é apenas um sacramento de perdão. É um sacramento de recomeço. É o momento em que Deus apaga tudo e diz: vamos começar de novo. E depois da confissão, não olhe para trás. Não fique se lembrando do que fez. Olhe para a frente. Pegue a quaresma de onde parou e continue. Porque cada dia que resta ainda é uma graça. Cada hora ainda é tempo de santificação. O Padre Pio dizia que uma quaresma vivida com quedas e levantar-se constantes, mas com perseverança até o fim, vale mais aos olhos de Deus do que uma quaresma perfeita vivida com orgulho. Porque o que Deus vê não é a perfeição. Deus vê a fidelidade.
Agora você sabe. Agora você tem o que faltava. Não é falta de fé que impede as graças de descerem sobre a sua vida nesta quaresma. Não é falta de esforço. É que o inimigo conhece muito bem as 3 portas por onde pode entrar e trabalhou durante anos para que você nunca soubesse quais são. Mas hoje isso mudou. O Padre Pio dizia que o conhecimento espiritual é uma forma de proteção, e quando a alma sabe onde está o perigo, ela pode se guardar. E agora você sabe. Você sabe que a penitência exterior, sem conversão interior, é uma casca vazia que não atrai graças, mas produz orgulho espiritual. Você sabe que negligenciar a proteção espiritual da sua família durante a quaresma é deixar o lar desguarnecido no momento em que o inimigo mais ataca. E você sabe que desanimar depois de uma queda e abandonar a quaresma pela metade é exatamente o que o demônio planejou desde o início. Agora, o que fazer com esse conhecimento é o que vai determinar o que acontece no resto desta quaresma e na sua vida depois dela. O Padre Pio tinha uma frase que repetia para os fiéis que saíam de sua confissão transformados: vai e não pequem mais, mas se pecares, volta, sempre volta. Essa frase contém toda a espiritualidade quaresmal em poucas palavras. Vai em frente com determinação, mas se cair, não fique no chão. Volta para Deus com a mesma velocidade com que caíste. A partir de hoje, a sua quaresma tem 3 movimentos concretos. O primeiro é o movimento interior. Todos os dias, antes de qualquer prática externa, faça 5 minutos de exame de consciência honesto. Pergunte a si mesma: o que há no meu coração que ainda resiste a Deus? Que rancor, que mágoa, que orgulho ainda não entreguei? E entregue. Com palavras simples, diretas do coração, diga a Deus o que está lá dentro e peça que Ele tire. O segundo movimento é o de proteção. Todas as noites, antes de dormir, faça o sinal da cruz sobre cada membro da sua família, mesmo que eles não estejam presentes fisicamente. Pronuncie o nome de cada um e diga: cubro esta alma com o sangue de Cristo e peço a intercessão do Padre Pio sobre ela. Isso não é magia, é fé. É exercer a autoridade espiritual que todo cristão tem pelo batismo. O terceiro movimento é o da perseverança. Tome a decisão agora, neste momento, de não abandonar a quaresma independentemente do que aconteça. Se cair, levanta. Se esquecer, retoma. Se enfraquecer, pede força, mas não para, porque o Padre Pio está intercedendo por você e Deus está muito mais próximo do que você pensa. Se este ensinamento tocou o seu coração, não deixe ele parar em você. Compartilhe este vídeo agora com aquela amiga que está sofrendo, com aquela familiar que está perdida, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso nesta quaresma. Um gesto simples seu pode mudar a vida espiritual de alguém para sempre. E se você ainda não está inscrita neste canal, inscreva-se agora e ative o sino. Cada semana trazemos ensinamentos como este, direto da tradição católica, dos santos, da experiência mística daqueles que caminharam mais perto de Deus. Ficar conectada aqui é manter sua alma alimentada de luz, especialmente nos momentos em que as trevas tentam avançar. O Padre Pio dizia que nenhuma alma que busca a verdade fica sem resposta. Você buscou hoje. Continue buscando. Estamos aqui para caminhar com você. Quero te convidar para um desafio de 7 dias. 7 dias, porque foi em 7 dias que Deus formou a criação. E pode ser em 7 dias que Ele transforme algo dentro de você. Durante 7 dias, todas as noites antes de dormir, faça estas 3 coisas simples. Primeiro, diga em voz alta um pecado interior que você quer vencer nesta quaresma, apenas para Deus, sem rodeios, com honestidade. Segundo, benze cada membro da sua família pelo nome com o sinal da cruz. Terceiro, reze uma vez o Pai Nosso com esta intenção final: Senhor, não me deixes cair, e se eu cair, faze-me levantar.
Isso leva menos de 5 minutos. Mas o Padre Pio dizia que 5 minutos de oração verdadeira valem mais do que horas de devoção mecânica. Ao final dos 7 dias, observe o que mudou. Na sua paz interior, na sua família, no seu lar. As graças quaresmais são reais, mas precisam de uma alma disposta para descer. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários agora: aceito, Padre Pio. Esse gesto é um pacto espiritual, e o Padre Pio intercede por cada alma que se compromete com Deus de coração. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Quero te pedir que, se puder, feche os olhos, respire fundo, solte o peso que você carregou até aqui. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa estar presente diante de Deus neste momento. Imagine o Padre Pio diante de você, aquele homem simples, com as mãos cobertas pelas luvas que escondiam as chagas de Cristo. Aquele olhar profundo que enxergava a alma sem julgamento, mas com uma misericórdia que só vem de quem sofreu muito e amou ainda mais. Ele está olhando para você agora, e ele está intercedendo. Reze comigo. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de ti nesta quaresma com o coração aberto e a alma cansada. Sei que nem sempre fiz tudo certo. Sei que caí. Sei que às vezes a penitência ficou só por fora e o coração ficou fechado. Mas estou aqui, e estar aqui já é graça tua. Pela intercessão do Padre Pio, que carregou tuas chagas com amor e nunca desistiu de nenhuma alma, peço que entres nos lugares do meu coração que ainda resistem a ti, que quebrares o orgulho que me impede de perdoar, que arrancares a mágoa que carrego há tanto tempo, que curares o que os médicos não conseguem curar, que restaurares a paz no meu lar, que protegeres meus filhos, meu marido, minha família de todo o ataque espiritual que o inimigo preparou contra nós. Cobre minha casa com teu sangue precioso. Envia teus anjos para guardar cada porta, cada janela, cada coração que mora sob este teto. Que nenhuma força das trevas tenha poder sobre quem está consagrado a ti. E se eu cair amanhã, Senhor, que eu me lembre desta oração, que eu me lembre que tu não desistes de mim, que eu me levante mais uma vez e volte para ti com a humildade de quem sabe que só em ti há salvação. Padre Pio, intercede por mim, segura minha mão nesta quaresma. Leva minha alma até a Páscoa com fé viva, coração convertido e esperança renovada. Amém. Que esta quaresma seja diferente para você. Que cada dia que resta seja vivido com consciência, com proteção e com a certeza de que Deus está muito mais próximo do que a dor faz parecer. Você não está sozinha, o céu está com você. E o Padre Pio intercede até o próximo ensinamento. Que Deus te abençoe.